Você já se perguntou por que os planetas são redondos? Afinal, a natureza está cheia de formas incríveis e variadas, mas os planetas, ao contrário de outras coisas que vemos no universo, têm uma forma quase sempre esférica. Mas o que faz os planetas se moldarem assim? A resposta tem a ver com forças físicas poderosas, leis da gravidade e até a história de como o nosso próprio sistema solar se formou. E é isso que vamos explorar hoje. Se você ama o universo tanto quanto a gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo cheio de curiosidades. Vamos embarcar nessa jornada pelo cosmos? Primeiro, vamos entender o que significa dizer que um planeta é redondo. Quando falamos que um planeta é redondo, na verdade estamos nos referindo a uma forma chamada esférica, que é como uma esfera. Isso significa que o planeta tem uma superfície curva de maneira uniforme em todas as direções, sem ângulos ou bordas, como uma bola. Mas por que exatamente essa forma? Bem, para entender isso, precisamos conhecer algumas leis da física, que são fundamentais para entender o comportamento dos planetas e como eles se formam. Está gostando? Então não se esqueça de inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo. A razão pela qual os planetas são redondos está profundamente ligada à gravidade. A gravidade é uma força que atrai todos os objetos para o centro de uma massa. Ou seja, todos os pedaços de matéria que formam um planeta exercem uma atração gravitacional para o centro do planeta. Quanto maior a massa de um corpo, maior é sua atração gravitacional. Então, imagine um monte de pedaços de matéria flutuando no espaço. Quando esses pedaços se unem para formar um planeta, a gravidade começa a puxar tudo para o centro, fazendo com que todos os pontos da superfície sejam puxados de maneira uniforme. Isso cria a forma esférica, pois a gravidade tenta equilibrar a distribuição da matéria, fazendo com que o planeta seja o mais compacto possível, ou seja, com a menor quantidade de energia possível para a sua forma. Mas como os planetas realmente se formam? Para isso, precisamos voltar no tempo, bilhões de anos atrás, para entender o processo que levou à criação dos planetas. Quando o nosso sistema solar começou a se formar, havia uma gigantesca nuvem de gás e poeira chamada de nébula solar. Com o tempo, essa nuvem começou a se contrair devido à própria gravidade. À medida que a matéria se concentrava em um único ponto, ela se aquecia e se tornava cada vez mais densa. Eventualmente, no centro dessa nuvem, a pressão e o calor foram tão altos que começaram as reações nucleares que deram origem ao Sol. As partículas de poeira e gás, que antes estavam espalhadas, começaram a se aglutinar, formando pequenos corpos chamados planetesimais. Esses planetesimais começaram a colidir e se fundir, acumulando mais e mais matéria. Agora, é importante entender que, enquanto a maioria dos planetas tem uma forma esférica, ela não é sempre perfeita. A gravidade faz com que a maioria dos planetas se torne redonda, mas a rotação do planeta também tem um efeito importante. Quando um planeta gira muito rápido, como é o caso de Júpiter, ele acaba sendo um pouco achatado nas extremidades, criando o que chamamos de oblatividade. Ou seja, ele é mais largo na linha do equador do que nos polos. Esse fenômeno ocorre porque a força centrífuga, causada pela rotação, empurra a matéria para os lados, fazendo o planeta se expandir um pouco. Júpiter, por exemplo, é 6% mais largo no equador do que nos polos. Outro exemplo é a Terra. Nossa rotação também causa um leve achatamento nos polos,
Mas essa diferença é muito pequena, cerca de 0,3% mais largo no Equador do que nos polos. Mas nem todos os corpos do universo são esféricos. Asteroides e cometas, por exemplo, frequentemente têm formas irregulares. A razão para isso é que esses corpos são muito menores do que os planetas e não têm massa suficiente para gerar gravidade suficiente para moldar a sua forma. A gravidade de um asteroide é fraca demais para puxar sua matéria de maneira uniforme, então ele mantém uma forma irregular, como uma pedra ou uma batata. Além disso, planetas anões como Plutão também podem ter formas não completamente esféricas devido à sua massa reduzida. A gravidade de Plutão não é forte o suficiente para arredondá-lo completamente. E o que dizer da Lua? A Lua é um exemplo interessante. Ela, assim como a Terra, foi formada pela gravidade, mas sua gravidade é bem mais fraca. Mesmo assim, ela tem uma forma praticamente esférica. No entanto, se olharmos de perto, veremos que ela tem uma leve distorção em sua forma, principalmente devido a interações gravitacionais com a Terra. Esse fenômeno é conhecido como acoplamento gravitacional. Com o tempo, a força gravitacional da Terra prendeu a Lua de tal maneira que ela sempre apresenta a mesma face para nós. Isso afeta a forma da Lua de maneira bem sutil, mas ainda assim, ela é, em grande parte, esférica. Agora, uma pergunta interessante que muitos se fazem é: será que todos os planetas são feitos da mesma maneira? A resposta é não. A diferença entre planetas gasosos e planetas rochosos tem a ver com o seu material de composição. Planetas como Júpiter, Saturno e Netuno são compostos principalmente de gases e líquidos. Embora sua superfície seja indistinta, eles não têm uma superfície sólida, eles ainda têm uma forma esférica devido à gravidade que age sobre esses gases e líquidos. Já planetas rochosos como a Terra, Marte e Vênus possuem uma crosta sólida, mas, mesmo assim, a gravidade ainda vai moldando a sua forma para que seja arredondada. Em resumo, os planetas são redondos porque a gravidade puxa toda a matéria para o centro do planeta, criando uma forma esférica. A rotação pode causar alguns efeitos, como o achatamento nas extremidades, mas no final, essa forma esférica é a mais eficiente em termos de energia e equilíbrio gravitacional. E embora existam exceções, como os asteroides e planetas anões, os planetas de grande porte sempre tendem a se tornar esféricos com o tempo. Agora que você sabe um pouco mais sobre os segredos por trás da forma dos planetas, que tal dar uma olhada nos outros vídeos do nosso canal? Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos sobre o incrível universo que nos rodeia. Até a próxima, exploradores do universo. Você ainda está por aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.